E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui o Júnior falando com vocês. Já quero deixar um pedido para vocês, logo no começo já do nosso podcast, você dá like nesse vídeo, você segue o nosso canal, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua célula, compartilha na sua área, pois hoje a gente vai estar falando coisas muito interessantes, tanto para a nossa igreja, como para você que entrou aqui e quer saber um pouco mais de evangelismo, de pequenos grupos. É um assunto muito importante para nós nesse momento que a gente vai estar compartilhando com vocês. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que é meu amigo de infância, né? Pastor na Igreja Batista Renovada, ele é pregador, libertador, capelão e agora é o pastor coordenador dos pastores de área aqui na nossa igreja. E eu queria que vocês recebessem com muito carinho meu amigo pastor Wagner. E aí, pastor Wagner? Obrigado, Júnior. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por essa recepção, obrigado por ter me convidado para estar aqui com você, para a gente estar gravando esse podcast, estar falando sobre células, sobre pequenos grupos. Obrigado mesmo por toda a sua atenção. Isso daí eu não podia deixar de te chamar, cara, porque a gente já está falando disso há muito tempo. A gente está vivendo isso já há muito tempo já, né? Você mais que, como muitas pessoas aqui na nossa igreja, já viveu desde o tempo da sua adolescência, né, aqui. Você se envolve com célula, grupo de oração, pequeno grupo, desde quando? Desde os 15 anos. Hoje estou com 43 para 44. Nossa, faz tempo, né? Desde lá da Tomé de Souza, desde né? a Tomé de Souza, quando era pequenos grupos, né? E o grupo de oração, você lembra como é que foi? Olha, estive no grupo de oração, no discipulado, e o pastor Adalberto, na época, era meu supervisor. Supervisor, né? Você lembra quando que o pastor Eupídio reuniu todo mundo lá na igreja e os adolescentes foi separando, né, cara? Isso. Que época, que ano mais ou menos que era? Aí eu já não lembro se é 90... É 94, 93. Eu acredito que sim, 93, 94. Acho que é isso mesmo. Wagner, né, você me corrige se eu estiver enganado, mas a nossa igreja ela sempre teve esse gancho evangelístico, não foi? Sim, o nosso querido, saudoso pastor Eupídio tinha um ministério evangelístico muito forte. E ele trouxe essa marca, né? Ela registrou nós como evangelistas. Então, assim, todos nós que nascemos dentro do pastoreio do pastor Eupídio somos também evangelistas. Exatamente. Então, a nossa igreja sempre foi reconhecida por ser uma igreja que ganha almas para Jesus. E ele sempre foi, o pastor Eupídio, ele foi primeiro consagrado evangelista, né? Se você vê uma foto que tem na internet, que é aqueles que ele está ajoelhado, assim, a foto preto e branco, né? Ele bem novinho, o pessoal, naquele momento ele está sendo consagrado evangelista na Convenção Batista Brasileira, né? Que é a Batista tradicional. Então eu sempre vi nele essa veia evangelística, né? Gostava de ganhar alma, de falar de Jesus para as outras pessoas, né? Sim, qualquer outra coisa era importante dentro do contexto igreja, mas o evangelismo pulsava no coração dele muito forte, era muito forte mesmo. E ele pegava no pé, né, cara? Pegava no pé para ficar ganhando alma para Jesus, para dar discipulado, né? Com certeza, e foi muito bom. Todos que aprenderam com ele realmente aprenderam a ser evangelistas. É verdade. Isso aí a gente deve muito a ele. E na nossa igreja, a questão de pequenos grupos, ela já é desde sempre quase, né? O pastor fez as lições do discipulado, né? Sim. Criou as lições do discipulado. Você sabe mais ou menos como é que começou? Eu lembro das lições do discipulado, quando o pastor Eupídio, juntamente com o pastor Jair, que hoje é pastor em Birigui, eles elaboraram, o Claudenir, né, também ajudou na elaboração. Eu lembro que naquela época era adolescente, mas eu vi o mimeógrafo. Mimeógrafo, cara. Tinha um mimeógrafo para poder fazer as lições do discipulado, era muito. Uma vez eu cheguei na sala grande, tava a mesa assim, ó, lotada de lição de discipulado, azulzinha e molhadinha ainda. A gente ficava até embriagado quando entrava na sala, aquele cheiro de... Tem pessoas que nem saibam o que é um mimeógrafo, né? Porque hoje nós estamos com impressoras aí, vamos dizer assim, top, né? E o mimeógrafo a gente tinha que colocar álcool na uma esponjinha. Você tinha que datilografar. Ele datilografava
e ele fazia uma matriz. E ela era azul. Você Isso. datilografava e aí aquilo ali tinha que ter uma esponja, porque aquele álcool ele ia saindo da folha, da matriz e relando na folha Na branca. folha branca. E aí ia ficando aí ia gastando. Aí você ia ter que depois datilografar tudo de novo. Se você não sabe o que é datilografar, procura no Google, tá? Você vai ver. É uma impressora que não tinha energia elétrica, era você que era a impressora, né? É top demais como as coisas evoluem, né? É evolução. E dentro dessa questão da evolução, Júnior, o que vem acontecendo é que nós também estamos evoluindo. Quando nós falamos de pequenos grupos hoje, nós não estamos falando de algo que está nascendo agora, está acontecendo agora, mas estamos falando de algo que tinha e estamos em processo de evolução. Pegando aí esse gancho em relação ao mimeógrafo e à impressora laser hoje, né? Então, É o papel usado para a mesma coisa, mesma coisa. porém é feito de uma maneira mais atual. Isso você já está falando do esquema de célula para o esquema de PGM. Daquilo que nós vamos estar tratando, que é o PGM. Ah, tá. Como a gente já estava falando, a igreja sempre usou métodos de evangelismo, né? Sim. Não sei, pelo que eu me lembro, foi discipulado, que foi bem no início, depois veio grupos de oração, aí teve G3, G5, aí veio o G12, muito forte, né? Que foi muito tempo na nossa igreja. Sim. E depois disso, assim... Tivemos Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João. Eu acho que um pouco antes do G12 foi o Pedro, Tiago e João. Depois do foi? grupo de oração, veio Pedro, Tiago e João. Aí depois veio, então, o G12. Ah, né? tá. Aí o G12 foi 2000, né? 99 para 2000. E aí ficou até um tempo atrás desse, uns 10 anos. Talvez aí o pessoal que está nos ouvindo, né, está nos assistindo, diga assim, mas passou por tantas fases, né, passou por tantos modelos e não houve um modelo que fosse o melhor ou o pior? Não, não tem. Tá? Eu quero já desde antemão falar, porque pode acontecer de haver esse questionamento. Por que passamos por tantos modelos? Passamos por tantos modelos porque nós estamos num processo de, vamos dizer, de se aperfeiçoar. Então, todos os projetos foram muito bons. Todos os projetos evangelísticos. Todos têm a sua contribuição. Todas as estratégias foram boas e geraram frutos, geraram resultados. Só que nós precisamos continuar caminhando, precisamos evoluir, né? Então, pelo fato de sermos a primeira igreja em Araçatuba, ou uma das primeiras, neste movimento, que é o movimento da igreja nas casas, que é o movimento da igreja nos lares, então nós já provamos muitas formas de evangelizar através de grupos, células, grupos de oração, Pedro, Tiago e João, o discipulado, enfim. E qual que na sua experiência, qual que é a diferença? Porque dá a impressão que tem célula, grupo, que passa a ser um culto doméstico. E eu, quando eu era criança na igreja também, eu sempre via muito aquelas épocas que fazia culto nas casas. Sim, qual que é a diferença de culto nas casas e pequenos grupos, célula? Quando nós observamos Atos capítulo 2, quando chega ali no verso 45 a 47, nós vamos observar que a igreja primitiva, ela se reunia nas casas e se reunia no templo. Então, a igreja tinha 2 lugares para se reunir. Os 2 lugares eram com o objetivo de cultuar. Porém, a forma, vamos dizer assim, a liturgia, a dinâmica era diferente. Por quê? Porque na igreja eu venho para cultuar a Deus, eu tenho louvor, eu tenho o meu lugarzinho que eu fico virado para frente, eu tenho um ministro que vai estar falando, ministrando e eu vou estar acompanhando. Quando eu vou para a casa, na casa eu vou compartilhar.
Na casa eu vou interagir com os que estão ali. Então tem um momento de comunhão. O texto fala o partir do pão. O texto fala das orações, que é feita uns pelos outros. O texto fala de um momento de estarmos num culto, mas de uma forma diferente. Bom, aí vem a sua pergunta, porque Isso. na sua época, ou na época que você chegou, nós tínhamos esses cultos, na minha casa também tinha. E tinha tudo que tinha na igreja. Tinha Tinha tudo. pregador, tinha quem abria, O louvor. quem orava, louvor, Cantávamos com cantor música, cristão. cantor cristão. Tinha uns que Legal. tinha sanfona. É verdade. Tinha o seu Afonso, meu vizinho, ele tocava pandeiro. Não, ele tocava O irmão triângulo. Elias tocava O irmão pandeiro. Elias tocava pandeiro, né? Ele aparecerá. E aí, mas tinha tudo que tinha numa igreja, né? Aí, Sim. igual eu te falei, qual que é essa diferença aí? Aí tá, chegamos então agora na nossa época. Falei da igreja primitiva, que o culto doméstico era esse. Quando chega aqui em nós começamos a fazer o culto doméstico também. Dessa forma que nós acabamos de falar. Aí vem a visão celular, aí vem essa visão de pequenos grupos nas casas. Aí muda um pouco. Por quê? Porque há um objetivo. Essas reuniões, esses cultos, passam a ser cultos agora intencionais. Eles não são culto feito somente, vamos fazer um culto de louvor, de adoração. Por exemplo, na minha casa, na casa da minha mãe, tinha o culto uma vez por quinzena, uma vez por semana. O irmão Afonso fez culto, o João Batista, pai do Mateus, fez culto, o próprio pastor Eupídio fez culto na casa dos meus pais. E juntava muitas pessoas. Então eu me lembro que eu ocupava a sala, ocupava a cozinha e ocupava a área de fora. Então os irmãos estavam ali e ouviam a palavra. Quando nós falamos de pequenos grupos, nós não estamos falando de uma casa cheia e pessoas que não vão voltar na próxima reunião. Nós estamos falando de pessoas que estão ali com um compromisso, com um objetivo, estão se reunindo ali para algo. Então, o pequeno grupo, além de ter o culto, entre aspas, tá? Porque ele pode ser dinâmico, ele pode ser feito debaixo de uma árvore, ele pode ser feito numa praça. O pequeno grupo pode se reunir até dentro de um ônibus, se quiser. Ele Tem não gente que tem faz lugar. pequeno grupo em faculdade, escola. Faculdade, escola, muito bem lembrado. Se você quiser fazer o seu pequeno grupo na rodoviária, interagir com as pessoas que estão ali. Então, a diferença está aí. Como você pega um culto doméstico e faz isso? Não tem como. Agora, um pequeno grupo com intenção, ele é intencional. Então, pequenos grupos multiplicadores. Nós estamos entrando na era ou no tempo de vivermos pequenos grupos multiplicadores. Então, eu vivi a época da igreja nos lares, né, os cultos domésticos, amo culto doméstico, é muito bom, realizo o culto doméstico ainda, mas o principal para nós hoje, pelo fato da urgência do evangelismo, é então o pequeno grupo multiplicador. E você falou que você realiza ainda. E quando que é melhor fazer um culto doméstico do que um PGM, por exemplo? Por exemplo, Qual é a ocasião assim que se há seria um melhor? irmão acamado, doente, então não tem como fazermos um PGM ali por causa da dinâmica do PGM. No PGM nós temos o louvor, temos a recepção, primeiro, né, lógico, temos a acolhida das pessoas, temos o louvor, temos o momento da palavra, temos dinâmica e temos o momento de comunhão. Né? No final temos um momento de comunhão. Mas se eu tenho uma pessoa acamada, eu não consigo fazer com que ela participe de toda essa liturgia, dessa dinâmica. Então, para uma pessoa acamada, o que nós fazemos? Nós fazemos o culto doméstico. Levamos alguns irmãos, né? De preferência um que tem um violão, cantamos uns louvores. O louvorista. Um louvorista, é isso. Cantamos uns louvores ali e juntamente com a família oramos. Oramos pelo enfermo, pelo irmão que sofreu um acidente, pelo irmão que está em estado terminal. Nós fizemos um culto sábado passado, retrasado no assentamento,
né? E depois do culto nós fomos fazer uma visita. Então a irmã estava acamada, né? Não pôde ir ao culto, e nós somos os obreiros, né? E enchemos a sala da irmã. A irmã estava deitada no sofá, não podia levantar. Levamos a ceia e junto com ela nós cantamos, celebramos a ceia, tivemos uma pequena palavra e oramos junto. Então esse é o culto doméstico. Então deixa eu ver se eu entendi. É mais para ir colocar uma pessoa que não pode estar na igreja, trazer ela para a comunhão, do que algo evangelístico de primeiro momento. O culto doméstico, sim. O culto é mais para adorar a Deus junto. É para levar o culto até lá. Isso, levar a igreja até o necessitado para poder do ele que o cultuar necessitado Deus. não tem como vir para a igreja. Isso mesmo. Entendi. E você falou que o PGM, ele é com intenção, propósito, foi isso que você falou? Com propósito e intenção. E a pergunta-chave, qual que é o propósito e a intenção do PGM? Que assim, eu acredito que você tem que saber o que você vai fazer na quarta-feira do PGM. Você tem que saber Isso. o que as pessoas vão fazer na casa dos outros no PGM. Olha, a primeira coisa é entender que o PGM é um encontro de amigos. Encontro de amigos. Nós precisamos tirar daí da nossa mente aquela questão: eu estou indo para um abatedouro, eu estou indo para um lugar de peso, eu tenho que ir numa reunião. Não. É uma obrigação. Não é isso. O PGM é um encontro de amigos, é um encontro desejado, onde as pessoas elas não vê a hora de chegar aquele dia, aquele momento de encontrar os amigos. Então o PGM é um lugar onde os amigos se encontram aí vem o propósito do PGM, para servir a Deus e servir ao próximo. Então, dentro do PGM, tem o momento da acolhida, quando vêm os visitantes, pessoas novas, porque esse é um grupo aberto. O PGM é um grupo aberto. Vêm pessoas novas, essas pessoas estão chegando, elas estão sendo o quê? Acolhidas. E aí, no momento da acolhida, todos aqueles amigos dizem: você também pode fazer parte desse grupo de amigos. Depois disso, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos ouvir uma palavra. Você acha bom ter louvor? Eu acho legal. Não tanto louvor, mesmo que não tenha um violão, cara? É legal. Sabe por quê? O louvor, ele abre a alma. Muitas vezes a gente chega num lugar tão cansado e, de repente, um facilitador ou o próprio líder do PGM, ele coloca ali um louvor que toca a alma. Que é facilitador? Você falou facilitador, o que é? O facilitador é uma pessoa que ele não está ainda na liderança, só que ele está ali para servir. Ele facilita tudo. Ele lembra que tem que levar o rádio, ele lembra que tem que levar um pedido, uma caixinha de oração. Ele sempre está lembrando que precisa de fazer alguma coisa. Então, eu procuro falar que ele é um facilitador. Ele facilita a vida de todas essas pessoas que estão ali, entendeu? E, inclusive, se ele precisar de sair naquele momento para atender alguma coisa em relação ao PGM, faltou alguma coisinha, é o facilitador. Ele é um cara que é um quebra-galho. Ele serve pau para toda obra. Isso, e para não falar quebra-galho, então eu falei facilitador. Ótimo. É melhor facilitador. Então, enfim, no PGM, nós temos toda essa questão. Por exemplo, eu posso fazer um PGM na beira de uma churrasqueira. É um ótimo PGM. Me convida aí para Fiquei sabendo que você participa de um churrasco aí semanalmente. Vamos transformar esse churrasco num PGM. Isso. O nosso é um PGC. Pequeno Grupo Churrasqueador. Boa ideia para você. Faça um pequeno grupo churrasqueador que pode se tornar um pequeno grupo multiplicador. Então, a intenção do PGM é essa, é fazer com que os amigos se encontrem e esses amigos, então, passem agora a multiplicar o quê? A graça de Jesus, o amor de Jesus. É multiplicar aquilo que foi dado para nós, a graça. Então, de graça nós recebemos, de graça nós vamos distribuir. E como que nós vamos distribuir? Em casa sozinhos? Não. Em pequenos grupos, nós vamos atender as pessoas, nós vamos ouvir as pessoas, nós vamos jogar bola com as pessoas, para quem joga bola, nós vamos pescar junto. Olha só,
hoje, o nosso PGM vai pescar. Legal. Quem que é seu PGM? São 6 irmãos. Os 6 irmãos, nós vamos pescar. Legal. O seu PGM está indo pescar. Na pescaria, você tem assunto para falar da palavra de Deus. Você pode louvar, nada impede você de louvar. O PGM pode ser de senhoras. Senhoras de 50 anos para cima, que elas não têm condição de vir à igreja à noite ou para uma reunião nas casas à noite, mas à tarde elas podem. Então elas vão se reunir para tomar um chá e vai ser o PGM delas. Pronto, é o PGM. Então o PGM ele é totalmente diferente de uma reunião de culto, de adoração. É interessante, você está abrindo um leque muito grande, que se a gente, você vê como que é, né? Se a gente for pegar um pedacinho, a gente abre demais, assim. A reunião da célula, ela é tipo oração, louvor, pregação e intercessão. Isso. Mas do jeito que você está falando, qualquer tipo de reunião pode virar no final das contas um PGM, um pequeno grupo multiplicador. Desde que ele tenha uma legitimidade. E como é que é isso? Essa legitimidade significa, esse PGM, ele é intencional. Se ele é intencional, ele vai ser comandado, no caso, liderado por um líder da igreja. Tá. Então, a igreja tem uma participação muito grande, pois ela tem um representante em todos os setores da sociedade. Então, o PGM pode acontecer na prefeitura, após o expediente? Pode. Pode acontecer no campo de futebol? Pode. O PGM pode acontecer em qualquer lugar, desde que ele seja legitimado pela igreja. E quando você fala legitimado, é tipo líder que é ligado no supervisor, que é ligado no pastor de área, que é ligado... Isso, porque nós temos o pastor presidente, né? Nós temos o pastor coordenador de PGMs, nós temos os pastores que são pastores de área, nós temos depois os supervisores e os líderes que vão ser os líderes de PGM, ok? Então nós temos aí 5 coberturas, 5 pessoas que vão estar cobrindo. Cobrindo de que forma? Com oração, com ligação, com intenção. Essas pessoas dos pequenos grupos. Os pequenos grupos podem se reunir em qualquer lugar, mas desde que todas essas pessoas estejam alinhadas em um só propósito, ganhar almas para Jesus. Tá. E aí, então, por exemplo, aqui na igreja não tem aquela chance de uma pessoa estar liderando um grupo e fala assim, eu não vou me vincular a nenhuma área, eu vou fazer um trabalho individual, assim, porque eu vou estar servindo a Deus do mesmo jeito. Na realidade, quando surge essa questão no coração, a questão de andar sozinho, a questão de não seguir a igreja, então a própria pessoa, ela está se denominando, ela está trazendo para ela que ela não está de acordo. Porque se eu não estou de acordo, eu não ando junto, ok? Então, todo mundo tem livre-arbítrio. Só que a igreja estará legitimando aqueles que estiverem debaixo da cobertura pastoral. Então, por exemplo, se acontece um problema dentro de um grupo que não é legitimado, a igreja não assume nenhuma responsabilidade. Porque também, às vezes, nem vai saber, fica sabendo por terceiros, né? Exatamente. Por exemplo, aconteceu de um grupo estar se reunindo com uma pessoa que chegou domingo passado na igreja, e esse grupo se reúne e houve um problema no grupo. E, de repente, fala assim, o líder é o líder da Igreja Batista Renovada. Porque o cara é membro da igreja e ele começa a fazer um grupo, um ponto de pregação isolado. Não funciona. Aí vamos procurar, então, esse líder. Quem é o líder responsável, né, por essa pessoa? Quem é o pastor da área que ele está? O pastor fala, eu não conheço. Aí o supervisor de pequenos grupos olha dentro do aplicativo e não acha esse líder. O pastor presidente também nunca conheceu essa pessoa. Da onde surgiu esse grupo? Não temos informação. Então, ele não nasceu.
Ele não nasceu. Todos os PGMs, eles terão data de nascimento. Esse grupo, vamos dizer assim, de uma forma chula, clandestino, ele precisa nascer na igreja. Ele faz parte de um ministério evangelístico que começou com o pastor Eupídio. Hoje estamos com o pastor William, que é filho de sangue e espiritual do pastor Eupídio. Tem em sua veia também o desejo do evangelismo, o desejo de crescer, de fazer grandes coisas. E nós estamos aqui, né, juntamente com ele, para então fazer com que isso venha acontecer. Você falou um gancho aí muito bacana. Aí eu te pergunto, e a gente pode comentar sobre isso daí. O propósito, por fim, você falou assim, bem específico. O propósito é evangelístico. E eu te pergunto, como que um PGM vai evangelizar? Eu sei que você é o pastor, o coordenador dos pastores de área, você está encarregado de fazer todo o plano evangelístico dos PGMs, né? Junto com o pastor William, né? Do que ele tem proposto, que Deus tem falado no coração dele, que esse ano é um ano de amplitude. Isso. Então, o foco do evangelismo é sobre essa palavra profética de amplitude. E como é que vai ser o evangelismo dos PGMs? Eu sei que o pessoal está bem ansioso saber o que a gente vai fazer para ganhar gente para Jesus, já que tem que ganhar a gente para Jesus. Na realidade, o ID, né, o ID, a grande comissão a qual nós fazemos parte, nós estamos comissionados, Jesus fala que nós devemos sair. Olha, ID está no imperativo, sair da onde está para ir atrás. Ok. Conforme foi se passando o tempo, nós fomos aperfeiçoando a forma de evangelismo, nós saímos e falávamos assim para as pessoas: olha, vamos na igreja hoje. Você vai para o inferno se você não for para a igreja e tal, aquela coisa toda. Meu sogro é bem conhecido de pregar sobre o inferno para os outros aceitar Jesus. Eu sei muito bem disso. Um abração, pastor Adalberto. Aê, Deus abençoe fala, você, pastor Eurides. São colunas da Ele nossa ganhou igreja. gente para Jesus lá na Nestlé, mais de 100 pessoas Puxou lá, com o rodo, falando né? que se eles não aceitassem Jesus, ele ia para o inferno. Só que hoje, Júnior, não que isso não seja o correto, mas hoje se eu trago uma mensagem assim, eu já tenho um pouco mais de resistência do que antes, por causa da globalização, né? Hoje o jeito das pessoas, né? A forma. Hoje as pessoas elas estão abertas a assistirem, a ouvirem milhões de informações de pessoas. Então, eu preciso primeiro ganhar confiança. Eu preciso primeiro ganhar respeito. Eu preciso primeiro ganhar admiração. Antes de convencer, antes de você ganhar a mente de uma pessoa, você tem que ganhar o coração dela. Isso. Então, o PGM vai proporcionar esse momento. O momento de eu interagir, conversar, mostrar que eu sou uma pessoa feliz sem usar drogas, sem ter que encher a cara, sem bater na minha esposa, sem ter que agredir os meus filhos. Eu posso ser uma pessoa feliz, ter uma família abençoada, sem ter que ser uma pessoa rude. Então o PGM ele vem ensinando essas coisas. Beleza. Aí o PGM, com o propósito evangelístico, ele vai fazer o quê? Essas pessoas vão ser sempre informadas de eventos ponte, eventos evangelísticos. Isso aí, estamos chegando lá. Almoços, né? Onde essas pessoas vão vir e vão conhecer toda a igreja. Claro, vai chegar um momento que ela vai querer estar na igreja. Por quê? Porque o ambiente foi preparado para isso. Ela vai ouvir falar do inferno? Vai, pastor Adalberto, não vamos tirar o inferno da cena. Não vamos proibir pregar o inferno, porque jamais precisa, tá? Então, a forma que nós vamos abordar, usar, é uma forma muito lúdica agora. Uma forma muito melhorada. É uma forma mais suave. Então, primeiro nós vamos ganhar as pessoas para nós. Para depois, então, apresentar o Cristo que está em nós para as pessoas. E aí, a gente já tinha conversado algumas coisas, né? E você me falou de uma dracma perdida.
Você pode adiantar Isso. alguma coisa da dracma perdida para a gente saber? O pessoal está ansioso. Vamos lá. Como é que vai ser essas estratégias que você vai aplicar aí? Nós temos amanhã uma reunião com os pastores. Nós estamos muito, mas muito empolgados. E não só empolgados, estamos empenhados. Os pastores, pastora Jandira, pastor Joaquim, pastora Marlene, né, o pastor Adalberto, pastor Eurides, né, juntamente comigo, você, né, nós estamos juntos, nós estamos empenhados em fazer o melhor. E isso está nos trazendo o quê? Trabalho. E estamos aqui para isso, para trabalhar, como dizia o nosso saudoso pastor Eupídio, trabalhar afinco. Né? Trabalhar afinco. Então vamos trabalhar. Nós temos uma reunião amanhã e nessa reunião nós vamos tratar justamente isso. Por quê? Porque a princípio, até no mês de junho, nós vamos estar trabalhando dentro da igreja o projeto Dracma Perdida. Olhando para o contexto, nós vamos observar que Jesus está falando de parábolas de pessoas que se perderam dentro. O filho pródigo morava dentro da casa. Era da casa. Né? A dracma era dentro de casa. Dentro da casa. E a ovelha é dentro do curral. Era do convívio ali. Do convívio, estava ali dentro. Né? Então, os três estavam dentro. E hoje, preste atenção nisso, hoje nós temos um grande número de crentes cristãos convertidos, preciosidade, são homens e mulheres verdadeiras dracmas, porque a dracma era algo de muito valor. Verdadeiras dracmas que não estão perdidas no mundo, elas estão dentro de casa, elas estão dentro da igreja, mas o seu valor está esquecido. Sabe uma coisa que eu sempre vejo as pessoas falando? E a gente sempre ouve isso em vários lugares que a gente conversa, grupos, às vezes até as pessoas vêm falar: mas eu já fiz célula, eu já participei de grupo. Por que eu tenho que participar? Não deu certo, era uma brigalhada, o pessoal fazia isso, fazia aquilo. E como é que vai ficar essas pessoas que dão essa explicação? Eu não digo que é uma desculpa, porque cada um tem seu sentimento, né? Mas que dão essa explicação. Porque, igual você falou, a gente já fez grupo de oração, já fez G3, célula, Pedro, Tiago, João. E por que a pessoa viria para fazer o PGM, participar do PGM? O PGM, com essa proposta diferenciada, no sentido, essa nova roupagem, o manequim é o mesmo, não tem nada de novo, mas tem uma roupagem nova. Assim como eu crio a expectativa, toda vez que eu vou comprar, por exemplo, o seu perfume acabou. O seu perfume te dá uma sensação do quê? De fragrância, limpeza, de que você vai causar impressão, tá? Só que o seu perfume acabou. Então, precisa de uma expectativa. Eu vou comprar o mesmo perfume ou um novo perfume? A maioria das pessoas compram um novo perfume, uma nova fragrância. Somente as mulheres, exatamente, né? 2 de cada vez. E procura buscar uma fragrância que vai atingir um pouco mais o objetivo. Não que vai atingir a menos. E ninguém usa perfume para se agradar. Usa para agradar o ambiente. Então, é como se nós tivéssemos trocado. Acabou o perfume da célula. Acabou a fragrância. Só que uma nova fragrância está surgindo. Um novo cheiro, uma nova unção, um novo tempo está surgindo. Só que da mesma forma que eu preciso ir buscar o perfume novo, aquelas pessoas que não estão, que usaram, que deixaram, que pararam, são dracmas perdidas, elas precisam querer apostar nessa nova fragrância. A proposta é essa: eu preciso experimentar. Então Você eu não fala posso. Que a experiência que a gente teve, que a experiência traumática que alguém teve, não seria o jeito certo de enfrentar esse novo projeto. Aí no caso nós precisamos de atualizar a nossa mente, nós precisamos de ressignificar a nossa vida, a nossa história. Então, vamos lá, vamos dar uma palavra então aí de libertação dentro desse contexto. Desse né? contexto você manja. Vamos falar um pouquinho sobre libertação e cura. Eu sei o que é um trauma.
Eu sei o que é uma dor, uma ferida. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram deixadas, pessoas que foram magoadas. Sim, eu sei de tudo isso. Só que nós não podemos viver em cima da dor. Nós não podemos cultivar a dor para sempre. Existe um momento que eu preciso querer ser curado. Então, a partir dessa proposta, eu proponho a você, você que vive desta forma, queira ser curado. Agora, diferente de antes, nós temos pastores nas supervisões para trazer cura. Esse é um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas olha a diferença. Antes nós tínhamos os pastores para tudo. Hoje nós temos pastores específicos para estar dando o atendimento e a direção, a cura. Qualquer problema que surgir, automaticamente você tem um pastor ali para te atender. Então, é muito diferente. Então, quem não está vai precisar se dispor a provar essa fragrância. É um passo novo, né, mano? Isso. Se vai gostar, Júnior, eu não sei, porque nós, seres humanos, nós somos assim. Eu gosto de uma cor, você gosta de outra. Eu gosto de uma comida, você gosta de outra. Então, nem todos vão gostar. E nós respeitamos isso. Tá? Nós precisamos respeitar isso. Só que eu peço... E aí o pessoal... Desculpa. Então você está me falando que a pessoa não vai ser obrigada, ninguém vai ser forçado. Ninguém tipo assim, pode você é obrigado a participar do PGM. Nós vamos convidar, incentivar, nós vamos procurar você. Nós vamos te procurar mesmo, mas pelo amor, não pela pressão psicológica. Pressão, imposição. Não, tira isso da sua mente. Tá? Nós não iremos impor, não há imposição. Nós não saímos da escravidão do pecado para viver num jugo de obrigatoriedade. Não, não. Nós somos livres. Claro, vai ser muito bom se você participar. Vai ser muito bom. Você e eu, nós somos frutos disso. Olha. Nós somos frutos de um trabalho assim. Tá na minha veia. Eu amo trabalhar com pessoas. Pessoas dão trabalho, pessoas decepcionam, pessoas falam mal, pessoas criticam, pessoas falam o que elas querem falar. Isso são pessoas. Então, não são essas coisas que me motivam. O que me motiva é quando eu vejo um pecador se arrependendo. E, cara, como é impressionante. A gente atende, eu vejo você atendendo, eu também atendo muita gente. Você vê como só o fato da pessoa ser ouvida, dela ter um lugar, uma pessoa para poder desabafar, conversar, um lugar para receber uma oração. E sabe de uma coisa que você falando está abrindo a minha mente? Nós mesmo dentro da igreja já existe vários grupos formados. Sim. E pequenos grupos, você vê uns meninos saindo para ir na praça comer lanche, é sempre aquele mesmo. É o Vitor Hugo, aquele menino do cabelo branco, como é que ele chama? O Vitor Hugo falou, não cita o meu nome. Aí, Vitor Hugo. Aí, Vitão. Como que chama aquele altão do cabelo pintado de branco? Assim, o Eric. Isso, o Eric. E mais uma galerinha que está em volta dele. Eles estão juntos, cara. Sempre é um grupo. Se o pessoal for parar para pensar, tipo assim, tem casais. 3 casais que andam junto para comer, para fazer churrasco, para fazer isso. Assim. Lazer com as famílias. É um lazer, é um grupo. O que poderia ser feito nisso? Utilizar isso para quê? Focar, igual você falou, com intenção. Com intenção de agregar mais pessoas naquilo ali para passar a palavra de Deus. Agora, né? Imagina, unir o útil ao agradável. Eu saio, só que eu não saio sozinho. O nosso grupo vai sair com o propósito de acolher mais um casal. Os 3 casais que estão ali, eles estão focados. Um em dar atenção, o outro em fazer a comida, e o outro de olhar os filhos, para que aquele casal tenha um momento para ouvir a palavra. Olha só. É algo intencional. Mesmo sendo numa sorveteria, numa praça, qualquer outro lugar, aqueles 3 casais intencionalmente estão trazendo para dentro do convívio deles, mostrando o Cristo em um momento de lazer, em um momento de recreação. E aí, aquilo ali, se aquela pessoa der a margem para o que está acontecendo,
vê que está sendo preparado algo para ouvir a palavra de Deus, depois pode formalizar isso num endereço. Sim. Aí vem, Júnior, aí sim, esse formalizar vem o discipulado. Porque nós temos o projeto de pequenos grupos, é trabalhar pequenos grupos pequenos para evangelização, apresentar Jesus, conviver, trazer realidades de problemas que nós estamos enfrentando, como podemos orar juntos, né, para resolver problemas, enfim. Só que tem um momento também que é o momento de estudar a palavra de Deus. Que a pessoa precisa se informar, ela né? precisa se informar, ela precisa conhecer algo novo que talvez ela não conheça, ela precisa aprender, e esse grupo é capacitado para isso. Esses irmãos são capacitados, não precisa ser formados, pastor, formado em teologia, ter 20 anos de igreja. Não, nada disso. Precisa simplesmente ter a boa vontade de passar pela forja de comunicadores, de passar pela escola de profetas e receber, então, a autonomia de discipular outras vidas. Então, assim, vai ter muito trabalho para muita gente. Vai ter muita coisa para fazer. É que só a gente tem coisa que você está falando aqui que eu não pensei em nada em nenhum momento que a gente estava conversando. Por quê? Porque na realidade não é só achar uma casa, tentar juntar gente dentro. É por isso que às vezes as pessoas se frustram. Porque ela fala, eu quero uma casa para fazer um PGM. Não achei ninguém, vou abrir na minha. Aí ela só quer firmar um endereço e aí o pessoal não vai, ela fica chateada e tal. Eu acho que, pelo que você está falando, o ideal seria juntar primeiro as pessoas, independente de onde vai se reunir. Sim, Você começar a fazer amizade com o grupo. E aí, cara, olha, a minha cabeça já viajou. Você combina com as pessoas, vamos comer um lanche com os amigos? Aí você fala, enquanto tem uma cuidando da criança daquele casal, foco. O outro casal tá conversando, batendo papo com ele, vai criando aquela amizade, falando um pouco de Jesus, até conseguir formar, cara. Cara, vê que legal. Eu quis muito aprender a tocar violão. Eu também nunca consegui. Nunca consegui. Infelizmente, tocar nada na minha vida. Não deu certo. Fomos chamados para falar, né? É verdade. E agora imagina. Nem cantar eu consegui. Toda vez que eu vou tentar cantar, o Dalberto fala, prega, Juninho. Eu canto mal. Você imagina, você sai com um grupo de amigos, que nem nós estamos falando, e esse grupo já é um grupo coeso, um grupo que é o nosso PGM, né? E esse grupo nosso, ele vai para uma praça fazer um piquenique à noite, né? E aí nós não somos mais jovenzinhos, né, para fazer isso, mas vamos citar assim como se fôssemos, né? Uhum. E aí um desses irmãos, né, do grupo, toca violão e leva violão. A gente tá tudo sentado ali em roda de amigos, como lá em Palmas, lembra da Fazenda de Palmas? Vai tocar o violão e vamos cantar, vamos adorar a Deus. Isso está numa praça pública. De repente, numa praça pública, Júnior, tem alguém ali que está machucado. Alguém acabou de separar, acabou de receber a notícia do divórcio, da morte de um ente querido, né? Ou de uma doença grave como um câncer. E de repente aquela pessoa ouve o louvor, ou os próprios membros que estão ali observa que a pessoa está querendo se aproximar, ela levanta, vai lá e traz. Esse pequeno grupo, ele fez a diferença na vida de uma pessoa. Claro, ali só foi o primeiro momento. Vai pegar o contato, vai atrás, esse grupo vai trazer essa pessoa para dentro, vai ser acolhida. Isso é um pequeno grupo multiplicador. Eu tenho que multiplicar a graça, o amor, eu tenho que multiplicar o Cristo que está em mim na vida de outras pessoas. Eu tenho que multiplicar a comunhão. Eu não tenho mais tempo de ficar me envolvendo com picuinhas do passado. Eu tenho que me envolver agora com os projetos do futuro. Então, dá para quem teve uma certa decepção, né, de algumas experiências ruins com alguma coisa no passado, se lançar para esse projeto novo para ser realmente usado por Deus. Sim. Porque a pessoa, ela é chamada para ganhar almas para Jesus, para pregar o evangelho. Só que ela fica vindo na igreja, fica parada aí, não quer saber de nada com nada. E tem um valor imenso. E outra, tanta gente que a gente sabe que tem potencial, que já liderou, que fala bem, e não é só falar bem, que traz gente, que é agregador.
e tá aí parado, sem fazer nada, podia aproveitar, deve aproveitar esse momento, né? É, Para fazer. e vai ser, assim, eu tô muito animado. Cara, eu Eu tô tão também tô animado animado, que eu não tô consigo empolgado. nem formular uma direção certa de fala. Eu já solto os tiros para todo lado. Por quê? Porque eu tô com muita munição. Eu tenho muita munição, sabe? Eu quero muito poder agregar valores na vida das pessoas. Eu quero muito poder trazer uma mentalidade de que nós fomos forjados, nós fomos trabalhados para trabalhar outras pessoas e nós estamos aqui à disposição para isso. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas entendam o seu propósito, o porquê elas fazem parte dessa família, uma família ideal. Poxa, e a nossa família ideal, que é a nossa igreja, cara, a gente sempre estava envolvido com isso. A gente sempre foi envolvido com discipulado, evangelismo, e buscar as pessoas, e envolver as pessoas. A gente sempre foi. Eu sempre falo, essa é a característica da nossa igreja. Sim. A nossa igreja, a característica principal é pregar a palavra e levar as pessoas a aceitar Jesus como seu Salvador. Mas, ó, Wagner, se a gente se deixar assim, a gente vai Ih, nisso, a né, noite falando dessas toda. coisas. Mas eu queria, um dos pontos principais que a gente tratasse, que a gente fizesse uma exposição aqui é o seguinte. O método anterior que a gente estava, o último assim que a gente focou mesmo em criar a estrutura de liderança foi redes de células Uhum. e líder de célula. Tinha um líder de rede e o líder da célula. Sim. Várias, a gente fazia fruto fiel, ficava aquelas pessoas espalhadas pela igreja de camiseta de cor. Agora, acabou as redes foram destruídas e o que foi colocado no lugar? O que acontece isso? Me conta essa história. Tá. É, O líder assim foi arrancado de uma vez, o líder de não, rede acabou, não quero saber dessas pessoas. não é isso. O que aconteceu foi que o manequim, Dá o seu copo, deixa eu entrar. o manequim, ele ganhou uma nova roupagem. Ah, Então, a gente passa na frente das lojas na semana do Natal, as cores são verde e vermelho. isso. Quando termina o Natal, no dia 26, as roupas já são colocadas brancas. Branca, por causa do ano para novo. o ano novo. Então, a visão celular trouxe o fruto fiel, as redes, e nós vivemos dias maravilhosos. Eu posso dizer, vivi dias maravilhosos com a rede Vinha, sabe? Vivi dias que foram dias mesmo de nós ganhamos pessoas para Jesus, conhecemos muitas pessoas, conhecemos muitas vidas, amo todas as pessoas que passaram pela minha vida. Amo de verdade mesmo todas as pessoas. Só que chegou o momento de trocar a roupagem do manequim. Trocar a roupagem. Então, hoje no lugar do líder de rede vai estar os pastores de área. Então, veja só, a função continua, porém, com uma roupagem diferente. O líder do PGM, ele vai continuar ali e nós queremos muitos líderes. Irmãos, nós queremos muitos. E não é líder de impor, de mandar, não. É só para poder trazer a direção certa. Pessoas que Né? se Porque às dispõem vezes a pagar quando o fala preço. líder já vem assim, eu não quero responsabilidade pro meu lado, né? Eu não quero isso para mim porque eu não quero. Não, é você encabeçar a coisa boa, aquilo que vai ser O bom ministério. para todos. Exatamente. O chamado que Deus colocou na vida Isso da é pessoa. muito bom demais, tá entendendo? Enfim, então vai lá, pastor presidente, que é o pastor William, pastor coordenador, pastor de área e supervisores e o líder do PGM. Antes, o líder só tinha o líder de rede para tratar os assuntos até chegar no pastor. Hoje não. Hoje ele tem 5 formas de chegar até o pastor para resolver o problema que ele tem. E o que eu percebi, né, o diferencial, não que os irmãos não fossem, tá? Eu sempre tenho falado isso. Os irmãos líderes de rede, eles foram irmãos, né, que assumiram essa função. Alguns eram pastor igual a você,
Só que irmãos que não eram pastor, só que eram pessoas dedicadas, amavam a obra de Deus, estavam ali servindo, pagavam o preço. Só que agora, uma da parte boa disso tudo é que vai ser um pastor Sim. consagrado ministerialmente para estar atendendo a igreja. Então a pessoa vai ser pastoreada de perto por um pastor de rede, Isso. um pastor de área. Diária. Isso. E além do pastor de área, tem o pastor coordenador e o pastor presidente. Quer dizer, Então a pessoa tem 3 vai estar pastores na linha dela. envolvido mais próximo aos pastores. As demandas dos irmãos não vai chegar só em um pastor, mas vai chegar em vários pastores. Inclusive, Júnior, aí um toque legal. Na nossa reunião de pastores diária, nós teremos um momento em que nós estaremos orando pelas dificuldades que foram apresentadas pelos líderes de PGM, coisa que nós antes não tínhamos. Então, nessa reunião de pastores, os pastores, mesmo que eu não sou pastor daquela área, mas eu estou por dentro do que está acontecendo com uma das famílias e vou estar em oração por aquela família também. Olha que coisa linda, que coisa linda. Saber que eu estou recebendo a cobertura dos pastores, os pastores estão orando numa reunião específica pelo meu problema, pela causa que eu estou vivendo. Por que não fazer parte de um grupo desse? É verdade. Por que não fazer parte de um momento desse de descontração, um momento de aprendizado da palavra de Deus, de louvor e adoração e, acima de tudo, uma cobertura espiritual? Que a pessoa, Meu você Deus. vai ter o pastor que vai poder estar perto de você ali. Perto. Né? Antes nós tínhamos todo esse trabalho, mas com uma roupagem completamente diferente. Um jeito Então, diferente. quero dizer que foi muito bom. Foi, realmente. Foi muito, muito bom mesmo. Porém, agora nós estamos vivendo uma nova roupagem, uma nova expectativa. É um novo tempo para nós. Então, assim, não esquecendo da forma pejorativa de dizer assim, agora não quero saber mais. Mas o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avançando para as que estão Agora vamos avançar. É hora de avançar. É hora de abrir a mente para o novo que chegou. Preste atenção. Nós sempre falamos assim, o novo vai chegar. Está chegando o novo. Não, o novo já chegou. O novo está aqui. Agora eu tenho que estar com a mente aberta para receber o novo de Deus. Ótimo. E às vezes, a gente, uma diferença que eu noto é que quando era redes, tinha, por exemplo, a Rede Vinha, que é a que você dirigia. Tinha uma célula aqui perto da igreja, uma célula lá no Jussara, outra no São Rafael, aí tinha uma perto lá do São José, só que às vezes tinha uma rede, uma célula, uma na mesma rua da outra, só que uma era da Rede Vinha, outra do Ampliando Tendas, outra do Valente de Cristo, outra Betel, Maná, e por aí vai. Agora está tudo sendo dividido por área, né, por questão geográfica, isso aí? Setores, áreas. A questão geográfica, essa é a palavra mais adequada. Então, cada pastor vai ficar com uma área específica. Então, todas as células daquela área vai estar sobre o pastoreio dele. Então, não tem assim, olha, por exemplo, no bairro Jussara, tem um PGM ali do pastor Joaquim, da supervisão dele, e um da pastora Jandira. Não tem. Não, a região geográfica é só de um pastor. É de um pastor que vai dar cobertura. Ele tem que estar ciente de tudo que se passa naquele campo em que Deus colocou ele para pastorear. E você falou um negócio interessante. Então, pode ocorrer de mesmo uma pessoa que aos domingos ela vem aqui na igreja e está na região geográfica do pastor Joaquim, e ela vai ser pastoreada, o PGM dele vai ser pastoreada pelo pastor Joaquim, mesmo ela não fazendo parte da missão 1. Até porque, com essa nova fragrância espiritual, esse novo perfume espiritual, nós estamos trazendo uma unidade ainda maior. Então, pastor da missão do Hilda, do São José, lá no assentamento, são pastores auxiliares da sede.
Existe um pastor presidente na Igreja Batista Renovada e nós, os outros pastores, somos auxiliares. Então, independente de onde nós pastoreamos como auxiliar, por exemplo, eu pastoreio no assentamento. Só que quem é o supervisor lá de PGM é o pastor Adalberto e a pastora Eurides. Eu pastoreio lá. Qual que é a minha função? A minha função é para com os pastores, não para com o grupo. Para com o grupo é a supervisão do pastor Adalberto, da pastora Eurides. Porque nós somos da mesma igreja, o mesmo rebanho. Nós estamos inseridos no mesmo contexto. Antes, nós podíamos até caminhar um diferente do outro. Hoje não vai ser mais assim. Hoje nós estamos unidos no mesmo propósito. Nós temos a reunião pastoral, nós temos aí um ânimo. Percebe-se na reunião um ânimo pastoral de todos. O pessoal está empolgado. Empolgado. Por isso eu falo para você, vem com a gente. Vem mesmo. Por quê? Porque está todo mundo empolgado. É uma nova fragrância, é um novo perfume. Vem viver conosco essa nova experiência. E aí, pelo que a gente está vendo, por exemplo, o líder, quando ele tiver uma dificuldade, ele não vai precisar cancelar a célula. Não. Ou melhor, não vai precisar cancelar o grupo dele, o PGM. PGM não. Aí ele vai ter o auxílio de um supervisor e até mesmo de um pastor de área para dar apoio àquele PGM, né? Isso. Na realidade, ele tem aí 5 pessoas, né? Mas, com certeza, o supervisor dele vai ser a primeira pessoa que vai estar ciente de uma eventualidade. Por quê? Aconteceu agora à tarde, um fato que me impede de me reunir com o meu PGM à noite. Eu vou comunicar ao meu supervisor. O meu supervisor, ele já tem agendado uma supervisão em um dos PGs da supervisão dele. Então ele sabe que naquele dia ele precisa estar naquele PGM porque o líder vai se ausentar. A reunião nunca vai deixar de acontecer. Não deve acontecer isso, porque hoje nós temos essa estrutura para atender a demanda. Ah, da hora. Entendeu? Legal. É isso aí. O pessoal vai poder ter uma frequência maior, uma frequência de reuniões que vão acontecer. A intenção é não decepcionar, porque eu estou orando a Deus para isso, para que as pessoas elas possam se animar de uma tal forma que quando alguém disser assim, provavelmente não vai ter o PG. Ah, não, pelo amor de Deus, não. É mais importante que tudo para mim durante a semana. Eu quero que as pessoas se sintam assim. Então, eu quero evitar que as pessoas, que os líderes, né, não tenham esse suporte. E o bom disso eu vejo também, por exemplo, tem grupo que passa anos sem nem ser avaliado, e acontece, anos assim, sem mudar nada. E a impressão que eu tenho, você corrija se eu estiver errado, é que a proposta é sempre pôr uma atenção em cima desses grupos, né? Para eles não caírem na mesmice e na estagnação. A novidade vai chegar praticamente toda semana. Toda semana nós vamos ter algo novo. Por quê? Você, como psicólogo, você sabe que nós precisamos de nos motivar. Sempre. Precisamos estar motivados com algo. E eu quero fazer com que todos nós, eu como coordenador, todos nós estejamos motivados a motivar outras pessoas. Eu acredito que motivar a ação do evangelismo, motivar a ação de estar no PGM é muito importante. Então, eu creio que vai ser um tempo extraordinário. Eu estou apostando nisso, estou apostando a minha fala nisso. Por quê? Porque eu acredito que Deus nos forjou, nos preparou para esse tempo. Amém. Graças a Deus. E olha, só queria que você falasse um pouco, você falou da Forja aí, eu queria que você falasse quem que vai na Forja, como é que a gente faz, quando vai acontecer, vamos falar um pouco disso daí? Dentro da visão celular, para quem acompanha a gente já há algum tempo, nós tínhamos o chamado Encontro com Deus, né? Tem vários nomes, Encontro com Deus, Face a Face, PNL, que a intenção dessa reunião de 3 dias era uma evangelização rápida, era fazer com que uma pessoa fosse impactada em 3 dias pela palavra de Deus, né?
Hoje se mudou muito isso. Hoje faz-se encontros, mas para tratar Questão emocional. emocional, aquela coisa toda. Enfim, a Forja de Comunicadores, ela vem não para substituir o encontro, ela vem com uma roupagem diferenciada. A Forja de Comunicadores vem para preparar pessoas para comunicar o Evangelho. Então, é forjar comunicadores, é preparar comunicadores, é fazer com que comunicadores do Evangelho tenham disposição para pregar o Evangelho em qualquer lugar da sociedade. Em qualquer lugar da sociedade. Ainda mais nos tempos difíceis, tempos trabalhosos que a igreja vai enfrentar. Porque nós não podemos fazer vistas grossas em relação à globalização, a tudo que se o tem. jeito que o mundo está hoje, O né? mundo está assim. Então, eu vejo que esse modelo que Jesus nos ensinou, porque Jesus ia nas casas, depois os apóstolos iam nas casas, depois a igreja primitiva estava nas casas, os irmãos se reuniam nas casas. Filemão, por exemplo, ele na fazenda dele, ele tinha uma igreja ali, né? Ele deixou com que uma igreja fosse formada na sua fazenda. Outros irmãos abriram as portas das suas casas para que a igreja se reunisse. Quando houve a dispersão, quando houve a perseguição, né? A igreja continuou se reunindo nas casas. Então essa é uma estratégia de Deus para as nossas vidas. É uma estratégia. Na Forja, aquele que tem o desejo de se aperfeiçoar mais, de pregar o evangelho, de ser um líder de PGM, ele vai poder estar passando, se motivando, se aperfeiçoando, e depois tem a escola de profeta. Na Forja, ele vai receber um tratamento uma injeção rápido, tal, ele vai despertar, acordei, eu preciso. Aquele, como que fala? Desfibrilador. Isso, desfibrilador, boa. Ele vai receber esse momento. Quando terminar a Forja, ele vai para a escola de profetas. Dentro da escola de profetas, ele vai observar que ele tem um potencial muito grande, ela tem um potencial muito grande e a vida precisa fazer sentido. Então, dentro da escola de profetas, nós vamos aprender muitas coisas importantes, muitas coisas boas. E vamos então passar a estar envolvidos ainda mais no propósito de Deus, que é ganhar o mundo. Não vamos ganhar o mundo saindo para o mundo todo, mas aonde nós estamos, nós vamos ganhar nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes. De que forma? Capacitados. Verdade. Capacitado. E então, precisa, o pessoal, eu creio que é muito importante, porque assim, às vezes a pessoa, ela até tem uma boa intenção, ela até quer, mas ela precisa de uma orientação. Porque se você orienta a pessoa, vai nesse caminho, ela já vai segura. A forja me lembra de soldado. Sempre quando fala de forja, eu penso em soldado. E a Bíblia fala sobre ser o bom soldado de Cristo. Sem preparo, eu não consigo ser um bom soldado. Então, estar num PGM é a porta de entrada para tudo o que se vai fazer na igreja. E a forja de comunicadores, ela é muito importante para todos que já foram, todos que vão ser líderes, todos que vão comunicar o evangelho através da dança, através do louvor, através do trabalho manual, através da ação social. A forja de comunicadores e a escola de profetas, ela serve para que todos nós tenhamos um preparo para quando o Senhor quiser nos usar lá fora, nos PGMs, nós possamos ser um canal de bênção na vida de pessoas. Ah, legal. Ô, Wagner, eu tenho certeza que se a gente continuasse mais uma hora aqui, a gente ia ter muita coisa para falar. Mas eu queria, porque a gente vai ter que finalizar já, eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal que está observando, que precisa de um esclarecimento. Como você é o pastor coordenador aí de todo esse movimento que está acontecendo aí, eu queria que você desse uma palavra para quem participa dos PGMs, para quem está já dentro dos PGMs, para quem vai entrar. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que nós estamos nos alinhando. Então, significa que as mudanças vão acontecendo
para e passos, né? Vamos pegar aí as falas do pastor Eupídio, né? Nós vamos avançando para e passo. Talvez você ainda não tenha recebido toda a informação, e isso é intencional. Por quê? Porque nós estamos reunindo os pastores, depois os pastores vão estar passando para os irmãos, vai estar surgindo logo aí os supervisores, que ainda os irmãos não conhecem quem são os supervisores. Então, existem muitas coisas para acontecer. Mas não foque, não fique ansioso, não fique ansiosa com o que vai acontecer. Se envolva nesse perfume, nessa fragrância, nesse momento. Diga, eu estou na expectativa. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o seu pastor, o pastor da sua região, da sua área, o pastor que está te dando cobertura. Pastor, eu estou desinformado, eu não sei nem quem é o meu pastor. Nos procure. Nós vamos encaminhar você ao seu pastor. Não tenha um grupo clandestino. Tenha um grupo aliançado com a igreja. Um grupo que tenha cobertura pastoral. Na unção do envio. Os pastores estão aí para isso, para te enviar com cobertura. Então, entre em contato. Não fique sozinhos. Chame o seu pastor, me chame, pode chamar o Júnior também. Chame que você precisar, mas não ande sozinho. E você que ainda não está envolvido, você que parou no meio do caminho, você que desanimou por alguma questão, eu faço um apelo. Dê uma oportunidade para o recomeço, para uma nova história. Põe um ponto final na história que foi contada e comece agora uma nova história. A caneta da sua vida está nas tuas mãos. Olha aqui, e com essa frase motivacional e espiritual, não é motivacional só não, viu, pastor? Também. É espiritual que o pastor Wagner tem falado. Eu estou procurando aqui, que eu tenho as datas da Forja, e eu já queria passar para o pessoal. A gente, na reunião que a gente fez com o pastor, ele já divulgou para nós a agenda, né, que vai ser ainda divulgada pelo pessoal da mídia da igreja, e eu vou pegar aqui as datas para vocês. Então, na igreja vai ser realizada agora em março, né? Correto? Sim. Na primeira semana de março, que eu vou pegar aqui para vocês, ó. Acho que 2 e... vai ser dia 3, começa na sexta-feira, às 20 horas, e no sábado, dia 4, a partir das 16 horas, para as mulheres. E na próxima semana, dia 10, às 20 horas, e também no sábado, dia 11, às 16 horas, a partir das 16 horas, para os homens. Então, você que gostaria de participar, que tem esse desejo no seu coração, converse com o seu líder, fale com ele, porque nesse primeiro e segundo domingo, final de semana de março, será realizado primeiro a forja para as mulheres, depois a forja de comunicadores para os homens. E já no dia 14 de março, se inicia a primeira turma de 2023 da Escola de Profetas. Então, não fique fora disso. Não fique fora, não perca essa oportunidade. Se você é um líder que desde o ano passado não conseguiu passar pela Forja, faça sua inscrição agora. E eu quero dar uma dica para vocês. Não planeje passar apenas um dia ou outro na Forja. Já se agende para fazer os 2 dias, que isso é muito importante. Você vir os 2 dias completos, passar por toda a experiência e não faça compromisso às terças-feiras, para que a partir do dia 14 de março você possa estudar as 12 lições, os 12 encontros da Escola de Profetas. Tá? Eu também estou empolgado, pastor. Sinceramente, eu tenho falado com a Gil. Eu creio que isso daí é algo muito bom que está acontecendo, algo que Deus tocou mesmo no coração do pastor William, para poder motivar a igreja, para a gente poder se aliançar. Porque a gente já é um povo evangelizador. O DNA da nossa igreja é um DNA evangelístico. Só que a gente precisa se organizar e bola para frente, igual você falou. Deixar aquelas coisas velhas para trás e seguir para essas novas que ficam aí. E eu quero já, de antemão,
Júnior, te agradecer pela essa oportunidade que você me deu de estar aqui com você, esclarecendo. Claro que eu não tenho uma bagagem muito grande, mas o pouco que eu vivi, né, o tempo que eu vivi com o pastor, então eu tenho Tem muita sim, cara. experiência, né? Tem experiência, Tem. vivência você tem. E quero agradecer também ao pastor William, nosso presidente, Verdade, pela ele está dando todo oportunidade apoio, todo respaldo para a gente fazer a isso. oportunidade que ele nos deu, a confiança que ele nos deu de estar juntamente fazendo parte, né? Fazendo parte dessa equipe que eu tenho certeza que vai dar muito orgulho para ele e para a igreja também. A gente vai colocar o ombro debaixo desse ministério aí, né, cara? Para apoiar, Certeza. como a gente sempre fez, né? Isso. Ser usado por Deus, porque a gente acredita que Deus que instituiu esse ministério e que a gente está aí para ajudar. E para os nossos líderes, conte comigo. Deus Isso. abençoe. Amém, irmãos. Estou muito feliz para a gente ter essa experiência, esse novo modelo de podcast aqui. A gente vai estar trazendo muita novidade para os irmãos. O pastor William em breve vai estar aqui conversando com a gente. E não perca, compartilhe com a sua área, o seu PGM, mande para os seus amigos. Você que não é da nossa igreja, curta o nosso canal. Se você não é o seguidor do YouTube, inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas, engaja com a gente, que logo mais vai ter coisa muito boa aqui, viu? Deus abençoe, fique com Deus.